bem? Meu nome é Felipe Albano, eu sou formado na 54ª turma, me formei em 2021, do ano passado. Para começar, que ninguém na minha família é médico, então não foi tão fácil, tão natural assim escolher a carreira médica. Eu me formei na escola Waldorf, São Paulo, uma escola que é nada tradicional. Ninguém preza muito pelo vestibular, os professores não falam muito sobre o vestibular, então a gente não é apresentado a isso diretamente. Saí da escola no terceiro colegial prestando medicina. A princípio eu pensei em arquitetura, coisas mais manuais, que a gente é muito incentivado na escola. Arquitetura, depois pensei em engenharia civil, que tinha alguma coisa a ver com a arquitetura, mas era mais exatas, que era uma área que eu me dava bem. Mas no final decidi, de última hora, cuidar de pessoas. Foi uma coisa que não foi muito natural, mas eu pensei, poxa, eu gosto tanto de cuidar de pessoas, não sei, sempre gostei bastante das áreas que eram mais biológicas, mais biologia, física, química. Então, acabei optando por medicina. E no primeiro ano de vestibular, não fui bem, não estava preparado para isso, a escola não foi uma coisa que me preparou. Então, fiz 2 anos de cursinho, segui na medicina, sempre tentando faculdades públicas. Meus pais eles me ajudavam financeiramente, com certeza, mas a gente não tinha tanta riqueza assim para poder optar diretamente por uma faculdade particular. Então só prestei as públicas e na época quando eu prestei ainda era a FUVEST. E a FUVEST você prestava para a USP e a segunda opção vinha a Santa Casa. E a princípio passei na Santa Casa, liguei para os meus pais, maravilha, felicidade de todo mundo, mas eu falei, eu não quero fazer. Não quero fazer, a princípio eu não quero fazer. É uma faculdade particular, como a gente vai fazer isso, não sei o que, não sei o que. Meus pais insistiram. E mais por insistência deles, eu entrei. E no meu primeiro dia na Santa Casa, eu entendi o porquê da insistência deles. É uma coisa extraordinária. Você pisar nos tijolinhos que a gente fala, é uma coisa totalmente incrível, uma experiência que parece que é Hogwarts, parece um lugar totalmente diferente, não parece uma realidade dentro de São Paulo. Então, foi muito, muito gostoso entrar na faculdade, entrar na Santa Casa, ser acolhido por pessoas mais velhas. A princípio, eles me levavam pelos corredores para conhecer, no primeiro dia de Santa Casa mesmo. Não sabia o que ia acontecer, não sei lá se depois ia ter algum trote, alguma coisa assim, então estava um pouco receoso a princípio, mas no final deu para ver que era realmente uma coisa de bom grado, assim, o pessoal principalmente da Atlética e do centro acadêmico, que me levaram para realmente conhecer, realmente me fazer sentir parte desse lugar. Na faculdade, acho que diferente de muitas outras faculdades, a gente entra já dentro do hospital. A gente não tem um campus da faculdade. As pessoas perguntam, poxa, onde é o campus da faculdade? Não tem um campus da faculdade, é dentro do hospital. Isso é uma coisa que faz muita diferença, acho que para a formação. Para a gente é muito natural falar isso, é meio... é um pouco... Falar de dentro é muito fácil. Isso é a verdade, mas realmente é uma diferença que na vida profissional e na própria vida no internato a gente percebe que faz muita diferença, que você está mais naturalizado. Você, a partir do primeiro ano, você vai falar com os alunos, com pacientes, você é chamado de doutor, você está de jaleco e você é chamado de doutor, com 6 meses de experiência. Uma coisa que acaba naturalizando você sendo chamado de doutor. Você naturaliza e não é uma coisa ruim pra gente, é uma coisa excelente, na verdade. Porque a gente percebe que essa diferença somos nós que fazemos. Os pacientes, eles não sabem quem é médico formado há 30 anos, quem é médico agora, quem é acadêmico. Então, para eles não faz diferença desde que você faça alguma diferença para ele.
falando agora da parte mais acadêmica, muitos professores marcam a nossa trajetória, com certeza. Muitos professores. E todos eles, sendo eles médicos ou não sendo médicos, fazem uma diferença absurda, absurda. É uma coisa que, por causa dessa dificuldade financeira, a princípio, eu fui muito atrás de bolsas acadêmicas. E a partir do segundo ano eu consegui uma bolsa acadêmica, que é do pessoal do Solidário, e eles me deram uma porcentagem de bolsa e o pré-requisito era que eu tirasse uma nota boa, uma nota 8, média 8, que é um ponto acima da média normal, em todas as matérias. E, bom, com certeza fui atrás desse desafio, uma coisa que era maior que eu, e foi uma coisa que eu consegui conciliar, graças a Deus, do começo ao fim da faculdade. Óbvio, com alguns deslizes, uma nota um pouco abaixo, mas isso é uma coisa, acho que natural. Então, academicamente, eu sinto que eu fui bastante realizado, assim, bastante realizado. Sendo no ciclo básico, que é um ciclo fora do hospital, ou no ciclo dentro do hospital, com mestres, assim, médicos incríveis que são referência até hoje e que eu me espelho até em como seguir minha carreira, como eu quero, em quais objetivos que eu quero alcançar. Sobre a parte esportiva, então, na faculdade, acho que uma diferença que foi realmente gritante, assim, na minha formação. A gente entra na faculdade sempre pensando na parte acadêmica, eu não sabia que na medicina era tão forte assim a parte esportiva. Realmente é muito forte e muito importante para a formação. Eu fiz parte de duas equipes, equipe de tênis desde o primeiro ano da faculdade e equipe de handball desde o terceiro ano da faculdade. São equipes diferentes, totalmente diferentes, sendo pelo próprio esporte ser individual, pelo esporte ser coletivo, você aprende a lidar com o coletivo, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes, os esportes coletivos. E no tênis você aprende, eu desde cedo fui o mais velho, desde o terceiro ano eu fui sempre o mais velho. Então, essa liderança que você aprende, seja do jeito ruim, do jeito bom, realmente na marra, assim, você aprende, é uma coisa que faz muita diferença na minha formação. Outra coisa que eu fiz parte também era a atlética. Na atlética a gente colocava camisa, eu não fazia ideia do que eu queria para minha vida, não fazia ideia de como falar com autoridades, eu colocava uma camisa e ia lá, falava com donos de empresas gigantes para conseguir algum tipo de parceria, alguma coisa. Então, tudo isso realmente me fez amadurecer muito, muito. Toda a parte esportiva, eu devo muito à parte esportiva da faculdade. E me arrependo total de zero de ter feito tudo isso. E consegui conciliar estudos com trabalhos científicos, com a parte esportiva, competições, etc. E sempre mantendo essa média que me era exigida. A partir do primeiro ano eu não fazia ideia do que eu queria fazer, mínima ideia. Como essa parte da minha escola, da Waldorf, ter muito incentivo manual, a gente fazia muitos trabalhos manuais, inclusive até o terceiro ano do colegial, tem uma matéria que chama trabalhos manuais, a gente realmente fazia trabalhos manuais, fazia coisas de marcenaria, enfim, etc. Eu sempre gostei muito disso, sempre me cativou muito e eu tive bastante facilidade desde sempre. Então, eu sempre imaginei que eu faria alguma coisa mais prática, não somente uma coisa clínica. E realmente foi o que aconteceu quando eu passei na disciplina de técnica cirúrgica. Técnica cirúrgica eu comecei a ver que realmente aquilo era o que eu gostava, não necessariamente fazer cirurgia, mas realmente coisas manuais. É uma coisa que me fascinou. Não conseguia ver minha vida sem fazer coisas manuais. Bom, isso foi no terceiro ano, a partir do quinto ano, que era o internato, a gente realmente entra em prática dessa parte de técnica cirúrgica. E aí foi que eu percebi que com certeza eu deveria fazer isso. Eu não poderia viver minha vida sem tocar no paciente de fato, sem realmente agir dentro do paciente.
Daí eu gostava bastante de esporte, então comecei a pensar bastante em ortopedia ou em cirurgia, mas não puxava tanto para esse lado da cirurgia, então achei muito que ortopedia seria o meu caminho. Na verdade, até metade do 6º ano eu achei que eu faria ortopedia, então fiz muitas coisas de ortopedia, fiz bastantes ligas, acompanhei vários amigos fora do hospital, instrumentando para ele ou fazendo só uma cirurgia com um colega assim, que inclusive conheci através do tênis. Mas aí chegou no 6º ano eu percebi que eu queria outra coisa, que eu gostaria de fazer cirurgia mesmo, não sabia qual cirurgia, mas enfim, ainda teria tempo para escolher. Então foi assim. Foi através dessa vontade de fazer coisas manuais e vontade de agir diretamente no paciente. Não que as áreas clínicas não ajam, obviamente, mas foi assim que eu consegui escolher a cirurgia. Hoje em dia eu me formei ano passado, não passei no ano passado na cirurgia. É uma coisa que, obviamente, muito frustrante, mas assim, hoje eu vejo que a minha prática clínica foi um crescimento gigantesco. Muitos colegas meus que passaram direto falam, olha, a gente vê gente de fora que trabalhou 1, 2, 3 anos, é uma diferença absurda. E realmente parece ser uma diferença muito, muito gritante, assim. Não vou dizer que foi ótimo no começo, mas hoje em dia eu vejo que foi incrível, assim, uma coisa muito boa, mesmo conseguir alguma independência financeira, que foi uma coisa que por muitos anos foi sempre dependente dos pais, né? Tanto para essa independência financeira quanto para conhecimentos na prática mesmo, conhecimentos gerais. Durante a formação acadêmica, eu fiz um intercâmbio pelo programa da IF, um órgão acadêmico que a gente tem, que existe em várias instituições através do mundo. Eu recebia um intercambista um mês na minha casa e eu podia um mês ficar como intercambista na casa de outro aluno de medicina. E eu fiz isso do 3º para o 4º ano, então já tinha uma ideia que eu queria coisas manuais. Então fiquei no estágio de cirurgia na Sérvia, em Belgrado. Foi um mês foi incrível. Assim, foi o primeiro contato realmente que eu tive com a cirurgia. Achei muito legal. Tudo de cirurgia abdominal foi uma coisa muito enriquecedora, na verdade. Realmente muito enriquecedora. Além de as cirurgias serem só em inglês, não dava para falar com o pessoal em sérvio, português menos ainda. Além de ser a primeira, foi muito aprendizado. Assim, eu vejo que hoje eu vi coisas no estágio que eu não valorizava tanto quanto valorizaria depois do internato. Então, realmente valeu muito a pena e eu não me arrependo nem um pouco de ter feito. Na verdade, esse programa ele é do mundo inteiro. Eu recebi um menino mexicano, ficou um mês na minha casa, e eu fiquei um mês na casa de uma menina sérvia. E assim, você recebe um para poder ser recebido em outro lugar, um pré-requisito. E também com ele, o menino chamava Jesus. Ele foi uma coisa, a princípio engraçada, estranha ter um estranho na sua casa, mas depois ele vivia a faculdade comigo, vinha comigo o tempo inteiro, a gente se tornou grandes amigos, falo com ele até hoje, inclusive. E a mesma coisa com a menina da Sérvia, a gente fala com ela até hoje. Claramente a gente perde mais um contato, mas eu sei que eu sempre vou ter um contato em 2 países diferentes agora, se eu quiser fazer alguma coisa clínica. Esse colega, o Jesus, o colega mexicano que ficou na minha casa, ele ficou, se não me engano, no estágio de endocrinologia.
Então ele acompanhava bastantes coisas, ele fez uma pesquisa clínica aqui de endocrinologia e ele conseguiu ter essa contribuição. Da parte da minha contribuição é mais moradia, estadia, alimentação, coisas mais básicas mesmo, que a gente dá. Da mesma coisa que a menina serve me acolheu, foi a moradia, estadia, alimentação. E lá, os estágios cirúrgicos, pelo menos pela IF, eles não são práticos. Então, eu não consigo... Na verdade, na teoria, você não pode fazer coisas práticas. Não posso suturar, não posso fazer parte da cirurgia. Mas como eu estava lá há um mês, o pessoal começava a me conhecer, eles falavam, entra aqui, faz isso, sutura, fecha a parede. Foi a primeira vez que eu fiz uma sutura, por exemplo, em um corpo humano, e não só nas aulas de técnica cirúrgica. Então, essa foi uma grande contribuição para mim de conhecimento. Quando a gente chega lá no intercâmbio, a gente tem um tutor, uma pessoa que é responsável por nós, que é um cirurgião, no meu caso foi um cirurgião da área que eu estava. Todos os dias eu encontrava ele e todos os dias ele me deixava um pouco, conforme ele foi ganhando um pouco a minha confiança, ele foi me deixando mais livre. Ele falou, olha, se você não quiser ficar aqui, quiser na cirurgia de outra coisa, vai na cirurgia de outra coisa, vai ver, não sei o quê. E foi realmente o que eu fiz. Nas primeiras semanas eu acompanhava ele diariamente e conforme foi ganhando confiança, ele me deixava entrar em outras salas cirúrgicas, outros cirurgiões me deixaram fazer procedimentos com sutura e etc., instrumentação. Claramente a cirurgia não iam me deixar fazer, porque requer de um conhecimento técnico que não era ao meu alcance e nem é ao meu alcance até hoje, mas aos poucos foi aumentando esse nível o nível que eu fui me envolvendo nas cirurgias. Desde que eu me formei, em novembro do ano passado, eu comecei a atuar em pronto-socorros. Só em pronto-socorro e, a princípio, claro, um medo descomunal, uma coisa que você não faz ideia, mesmo sendo a coisa mais simples do mundo, uma coisa que você não faz ideia. É a primeira vez tendo contato, a primeira vez que o seu CRM está em jogo ali. Então, dá o medo, mas vai pegando a confiança e hoje em dia eu trabalho só em pronto-socorro mesmo. Já trabalhei com emergência algumas poucas vezes, mas é uma coisa que não me sinto confiante ainda de fazer, mas no pronto-socorro com certeza sim. E uma coisa que eu senti muita diferença no pronto-socorro, quando a gente chega em um lugar, vai conhece os colegas, conhece o coordenador, eles perguntam com sua formação. Sempre que eu falava Santa Casa, a pessoa falava, então você está em casa, tá tranquilo, pode fazer o que você quiser, Santa Casa vai ter escola, então se precisar de ajuda me chama, senão eu sei que tá tranquilo ser da Santa Casa. Tem alguns lugares que só aceitam médicos com alguns anos de formação ou com alguma especialidade, mas da Santa Casa parece que é uma exceção, assim. Eu trabalho com gente que é formada há 10, 15 anos, com especialidades neurologistas, e eu estou fazendo o mesmo trabalho que eles, no mesmo local. Então, realmente, a Santa Casa é uma coisa que prepara a gente, mesmo a gente não percebendo. É um lugar que prepara de um jeito incrível a gente. Incrível. Tem uma coisa que eu sempre falei para os meus amigos mais próximos, principalmente os mais novos, na faculdade. E é uma coisa que eu levo para a vida, e eu acho que seria uma lição de vida, assim, para todo mundo que quiser acatar isso. Na faculdade principalmente, mas na vida também, as coisas que eu me arrependi são todas as coisas que eu não fiz. Então, tudo que eu fiz, eu não me arrependo de ter feito. Hoje em dia eu prefiro me arrepender de coisas que eu fiz do que coisas que eu não fiz. Então, é algo que se eu tivesse entendido desde o primeiro ano de faculdade, com certeza hoje eu seria uma pessoa melhor, estaria mais realizado. Não me arrependo de nada que eu fiz, mas com certeza a partir de agora todos os arrependimentos vão ser de coisas que eu fiz. Então, é isso. Gosto bastante dessa filosofia.